No vídeo de hoje queremos falar sobre pessoas que infelizmente nos deixaram recentemente. Cada uma delas fez um grande trabalho em sua área e deixou marcas importantes para a sociedade. Prestamos nossas condolências às famílias e lembramos com respeito a contribuição de cada um. Agora, vamos começar o nosso vídeo. Hoje, o mundo perdeu um grande homem. Antônio Gabriel Costa, conhecido por todos como Tony, nasceu em 20 de janeiro de 1955 em São José da Bela Vista, uma pequena vila no sertão do estado de Bahia. Filho de Antônio e Maria da Penha, cresceu entre os campos de cana-de-açúcar e as cozinhas fechadas de sua mãe, aprendendo a valorização pela vida simples e pela bondade humana. Tony foi um médico dedicado, consagrando quase 50 anos de vida ao serviço da saúde pública. Aos 20 anos, ingressou na Faculdade de Medicina do Estado da Bahia, onde se destacou por seu compromisso e empatia com os pacientes. Seu lema era "Amor e carinho fazem a diferença", e ele sempre acreditou que o cuidado humano era tão importante quanto a medicina. Em 2005, recebeu a Ordem do Mérito Cultural por 30 anos dedicados ao ensino público, sendo homenageado como médico do povo. Durante sua carreira, atendendo as comunidades mais carentes do Brasil, Tony conquistou o respeito e admiração de muitos colegas e pacientes. Seu nome foi citado no telejornal da Globo como um exemplo a ser seguido pela nova geração de médicos. A vida pessoal de Tony também foi marcada por dificuldades, mas ele sempre saiu mais forte e resiliente. A morte precoce de sua esposa, Maria Clara, em 1984, foi um golpe cruel que o levou a questionar a própria vida. Mas Tony encontrou força em si mesmo e, anos depois, conheceu e se casou com Ana Paula, a maior amada do seu último período de vida. Além da medicina, Tony era apaixonado por jardinagem. Ele criava uma variedade rara de rosas e cultivava um pomar de frutas exóticas em sua casa na Serra das Águas Claras. Seu quarto, com o aroma do pó da cozinha e as notas suaves da música clássica que tocava no seu antigo gramofone, era um abrigo para seus olhos cansados. Aos sábados, Tony dedicava horas à restauração de motocicletas antigas. Ao lado do filho Paulo, tinham transformado uma garagem em um laboratório de mecânica, onde trabalhavam com dedicação e amor pelos detalhes. A velha Honda Super Druin era o símbolo da sua paixão pela liberdade e pelo sonho de uma vida mais simples. Era a hora do adeus. Tony faleceu às 9h15, após longa luta contra uma doença que lhe desgarrou o coração. No entanto, sua memória viverá para sempre naqueles que o amaram e cujas vidas ele transformou de forma indelével. A Rádio Nacional dedicou um programa à sua vida, e a comunidade inteira se reuniu para lembrar de Tony como um médico do povo e um verdadeiro amigo. Hoje, a vida iluminou menos para todos nós, pois a súplica do céu se encerrou para uma anjo, uma mulher extraordinária e bondosa, Maria do Carmo Mendes da Silva, de 78 anos, que partiu desse mundo tão cruel. Nascida em Santana dos Montes, no interior de São Paulo, a Mãe Carmo, como era conhecida pelos seus amados, foi um exemplar de santidade e carinho. Filha de pais humildes, Maria cresceu entre as colinas verdes do Vale do Ribeira, em meio a tradições e costumes que marcaram seu ser por toda a vida. Apaixonada desde criança pelo mundo das flores, Maria decidiu dedicar sua vida à agricultura e à proteção do ambiente, tornando-se uma referência no campo da floricultura. Com um coração cheio de carinho pela natureza, ela fundou o projeto Jardim de Vida, que buscou reunir crianças de famílias carentes em um espaço de lazer e educação ambiental. O projeto conquistou destaque no país e recebeu em 2014 a Ordem do Mérito Cultural, uma das maiores honrarias culturais do Brasil. Maria foi mãe, e ação, professora e amiga para todos aqueles que tiveram o privilégio de conhecê-la. A vida não foi sempre fácil para ela, mas sua força e coragem conquistaram respeito e admiração por todo o mundo. Em 2007, sofreu a trágica perda de seu filho mais velho em um acidente automobilístico, um golpe que marcou profundamente sua vida.
Mas mesmo assim, Maria continuou sendo a luz dos olhos de todos, sem desistir e seguindo adiante. Seu amor pelos livros fez com que ela se tornasse uma leiturária inveterada, compartilhando essa paixão com todos os que cruzaram seu caminho. Ao longo de sua vida, Maria foi reconhecida por seus esforços e dedicação. Em 2019, recebeu o título honorário de cidadã honorária do município de Campos dos Goytacazes, em reconhecimento à sua luta incessante pela preservação do meio ambiente e pelo bem-estar das crianças carentes. Falaram sobre ela no programa da Rádio Nacional, elogiando seu trabalho incansável como defensora da natureza. Seu nome foi citado no telejornal da Globo, e o jornal Correio do Povo dedicou-lhe uma reportagem emocionante. No programa Gente que Faz, ela foi homenageada como mulher inspiração, conquistando o coração de todos os telespectadores. Na sua casa, sempre havia um aroma delicado e envolvente, o de goiabada casada com o cheiro das orquídeas que cuidava com tanta carinho. Maria era uma mulher maravilhosa, que deixará um legado para sempre em nossos corações. Viveremos sem ela, mas nunca esquecemos de suas lições e do seu amor. Maria do Carmo Mendes da Silva, sua ausência fará sentir a falta, mas o seu legado continuará iluminando as vidas de todos que tiveram o privilégio de conhecê-la. Restam-nos agora dizer adeus à nossa querida Mãe Carmo, com um abraço e uma lágrima derramada em sua memória eterna. Seu Jorge, o cantor das trevas. Nascido nas trevas da capital paulista, Seu Jorge apareceu no mundo como uma voz misteriosa e fascinante. Com um timbre grave que se entronca com a terra, sua música foi criando um universo próprio em que a tradição encontra a modernidade, unindo gerações em um mesmo canto. A vida dele foi marcada por ritmos e sons que vêm dos corações das ruas paulistanas. Samba, bossa nova e soul music foram seus mestres. Sua voz, mais uma vez, aquele timbre grave, se misturou com o barulho da cidade, criando harmonia em meio ao caos. Quando cantava, era como ele tivesse feito pacto com a terra brasileira. Sua voz era o som do sol nascer no Amazonas e o som da chuva cair em São Paulo, todos os sons da nossa terra unidos num mesmo canto. Em seus shows, Seu Jorge transformava-se em um poeta que contava as histórias da vida brasileira, de forma tão autêntica que era como se ele vivesse essas experiências ao vivo, vivendo o drama e a luz do futebol, do amor e das dificuldades da vida paulistana. A sua voz, com toda a sua força e sensibilidade, conquistou públicos de todo o mundo, levando a música brasileira a palcos internacionais, mostrando que a cultura brasileira é rica em diversidade, em cor e em ritmo. Seu Jorge foi um símbolo da resistência cultural brasileira, uma voz que se ergueu contra as ondas do tempo e das mudanças sociais, mostrando que a música popular brasileira é mais do que apenas uma tradição, é uma história viva, um olhar sobre nossa realidade. Ele foi como um guia, levando o ouvinte pela mão por um caminho pavimentado de sonhos, esperanças e, naturalmente, dos ritmos da vida brasileira. E é claro que, ao longo disso, todos foram ensinados uma lição inestimável. A música é vida, e Seu Jorge, a sua voz, é o coração de toda essa música. Ele surgiu dos arrabaldes, do lamento e da sonhosia das ruas, um menino com olhos de marfim e voz de ouro, um reflexo vibrante da alma negra que o berçoou. Seu Jorge nasceu nas calçadas entrecruzadas de Belfort Roxo, onde o sol do Rio de Janeiro fervente derramava sobre a terra seus tintes mais sutis e seus mais intensos tonalidades. Naquele lugar, onde as casas se acumulavam como pedras em um rio apressado, ele vivia entre o calor da luta diária e a fragrância do amor maternal que nutria o seu coração. Lá, os sons da vida eram mais vívidos, mais sutilmente condensados. Era um ambiente feito de gritos, risadas, choros e canções, um cenário air music as vital as de Ero e Breat. Lá, onde o futebol era a lenda da juventude e a samba dança do fim de semana, Seu Jorge despertou para o mundo com a música na boca. Os instrumentos eram seu brinquedo preferido e as rodas de samba sua terra mais querida. É no meio deste caos simpático que sua voz encontrou espaço e o seu talento começou a brilhar, como uma estrela nasce do mar. Todo dia, Seu Jorge cantava. A música era sua espada e sua paz. E com ela, ele se levantava de sua realidade, transformando a dor em sonhos. Foi assim que ele aprendeu a voar, a caminhar sobre as águas do tempo, a viver nas notas da música. E o resto do mundo descobriu seu dono de si, o seu líder espiritual,
quando ele cantou Mais de um Jeito. Era uma música que falava da força da vida e da sua capacidade para superar as dificuldades, e seu Jorge entregou-se a ela como um sacrifício. E assim, sua voz se fez mais forte, mais vibrante, mais irresistível. Mas seu talento não foi o único que se destacou nessa vida de luta e sonhos. Também suas emoções foram registradas em cada uma das suas canções. Seu Jorge é mais do que uma voz, é a alma do povo, a expressão da dor e do prazer da vida, a mensagem da esperança e do amor. É o retrato vivo de um sonho que nunca se acaba. Na juventude, seu Jorge enfrentou tempestades em uma vida marcada por tormentos internos. A dificuldade se tornou companheira, caminhando junto com ele nos sinuosos caminhos da adolescência. Em um mundo em que a paisagem urbana era rudá e impiedosa, onde o silêncio do entardecer era interrompido apenas pelo som dos trens e das fábricas, seu Jorge teve que lutar para sobreviver. Ele andava pelas ruas com um coração cheio de sonhos e desejos, mas o pesar da vida sem teto pesava nele como uma chuva de pedras. Em momentos como esses, a esperança parece uma ilusão, e o futuro se transforma em um horizonte distante e incerto. Mas seu Jorge, com sua força inata, sabia que precisava lutar para sobreviver. Sua vida mudou quando encontrou refúgio no teatro e na música, como se as artes tivessem surgido da terra para o Salvador. A arte ofereceu-lhe um olhar diferente, uma visão renovada do mundo e do próprio ser. Seu Jorge começou a escrever suas próprias histórias em cenários de madeira e veludo, em palcos que se transformaram em seus refúgios. Nos palcos da comunidade, ele encontrou o apoio necessário para desvendar suas alas e asas. Colegas que reconheceram seu talento e incentivaram sua dedicação, como irmãos de sangue, foram suas aliadas na luta. A camaradagem teve a força da esperança, e juntos, eles lutaram contra as tempestades da vida. Esses anos foram fundamentais para moldar a visão de mundo de seu Jorge, fortalecendo sua personalidade e transformando seus tormentos em arte. A força criativa emergiu do chão sujo e das ruas desoladas, e o seu talento floresceu como flores no meio da primavera. No entanto, a vida não se esquece facilmente de aqueles que sofreram. A marca do tempo deixou marcas profundas em sua alma, e as memórias daquela época continuam vivas como o som do vento entre os telhados das casas. Mas seu Jorge foi capaz de transformar essa dor em um sol que ilumina suas canções, tornando-as leves e vibrantes, como o canto de uma ave que nasceu da tempestade. A música é seu refúgio, a sua voz é a chama que queima na noite escura, e as palavras são as flores que surgem da terra fecunda do seu coração. E assim, seu Jorge venceu a dificuldade, e a vida, finalmente, lhe deu um lugar para se sentar, com suas pernas fracas e suas mãos marcadas pela paixão e pela luta. Em uma terra de samba, futebol e paixão incontrolável, surgiu um gênio multifacetado, cuja voz transcendia fronteiras e quebrava barreiras. Seu Jorge era seu nome, uma identidade forjada na luta e no sofrimento, mas também consolada pelos encantos da vida brasileira. A cidade de Recife, com sua miscigenação colorida, abriu os olhos deste artista, revelando-lhe a riqueza e o potencial do seu país, de suas músicas e danças, de seus sonhos e desejos. A criação surgiu entre as ruas movimentadas, em meio às canções que brotavam das rádios, em pé na areia dourada das praias, e no calor daquele sol que ilumina tudo aquilo que é autêntico. A voz de seu Jorge foi cantando nas ruas e no vento, nas matas e nos rios, e suas letras se transformaram em hinos do Brasil, um país de amor intensivo, de saudades, de lágrimas e de alegrias. A vida era uma música, e ele cantava com todo o coração. Como o marabá de uma floresta tropical, o talento de seu Jorge cresceu e se espalhou pelos 5 continentes, conquistando corações em todo o globo. A voz do caribeiro dançou nas ruas da Europa, do Japão e dos Estados Unidos, onde o brasileiro é sempre bem-vindo e respeitado. Mas não foi apenas a música que transformou seu Jorge em um ícone cultural. O cinema também foi um campo de batalha para este artista, cuja força e intensidade deslumbraram o país inteiro. Cidade de Deus e Marighella são obras-primas do cinema brasileiro, com a participação de um ator que viveu cada personagem como se fosse uma parte do seu próprio ser. A autenticidade era a marca da sua performance, um registro de verdade que vibrava nas telas das salas de cinema e que fez com que o mundo assistisse um pouco mais de perto do Brasil e seus habitantes.
Por fim, Seu Jorge se tornou um emblema da cultura brasileira, uma referência para a diversidade e riqueza de suas tradições e gêneros artísticos. A música, o cinema, a poesia, tudo foi transformatado por sua arte e pelo seu amor pela terra que o criou. E o mundo, apaixonado, assistiu como Seu Jorge venceu o medo e se transformou em um símbolo da liberdade, do coragem e do amor. E suas músicas continuam sendo cantadas por todos aqueles que querem viver a vida com paixão e sinceridade, com a mesma intensidade e essência de um homem que foi capaz de transformar o seu sonho em realidade. Ele nasceu em um canto esquecido da terra, entre a brasa da luta e o fragrante sonho de uma vida melhor. O bairro, um tapete multicolorido de esperanças e desilusões, teve nele seu mais fervoroso intérprete, um menino que cantava junto às ruas e aos telhados, sob o olhar indulgente do sol brasileiro. A vida era difícil neste reduto relegado, onde o amor e o pão eram escassos como água em um desertinho de lama. Mas Seu Jorge não se entregou à desolação. Ele achava que o canto poderia ser uma bala contra o silêncio da miséria, uma espada que transpunha as muralhas do medo e da desigualdade. Em suas veias correu o sangue do samba, do axé, do bossa nova. Suas memórias são um encantamento de ritmos e cores, um hino ao espírito criativo que vive nas venas brasileiras. E ele soube que a música era uma ponte entre o passado e o presente, entre as gerações esquecidas e as sonhadoras. Seu Jorge foi um embrião de revolta, um grito contra os preceitos da sociedade, uma ação desafiante às normas impostas pela cultura globalizada. Ele se ergueu como um símbolo da coragem de dizer não, do carisma da autenticidade e da fé na transformação. E foi assim que ele chegou ao mundo, um menino que cantava com a força de quem sabe o peso das adversidades. Ele levantou-se da periferia, como uma espécie de promessa renascentista, para mostrar que a arte pode ser o caminho da superação, do amadurecimento e do resgate da identidade cultural. A sua voz foi um grito no deserto, uma chama nas trevas. E assim, com a força de sua música, ele conseguiu conquistar corações, abrir caminhos, inspirar esperança e transformar vidas. Sua arte foi um testamento ao poder da periferia, um hino à vida em constante movimento e à dor que nos impregna. Ele ficou como uma luz na noite brasileira, uma espécie de gênesis da identidade nacional, um símbolo do amor pelas raízes e pela autenticidade. Seu Jorge foi uma alegoria da coragem de viver, de se erguer em face da diversidade, de dizer sim à vida e não à indiferença. E hoje, suas músicas continuam ressonando nas almas.